Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura geral para o signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral com as previsões para o mês de novembro. Vamos lá, então. Qual a energia que vai reger, guiar, direcionar o mês de novembro para o signo de Peixes? Por favor, tarô. Olha, tinha uma carta virada. E aqui viramos um 10 de ouros. Uma carta que fala de estabilidade e que fala... Por que estabilidade? Porque é a concretização de algo. É a formalização de alguma coisa. Então, aqui o que a gente está falando? Pode ser compra de alguma coisa, compra de uma casa, compra de um carro, pode ser aqui a formalização, um divórcio, eu tô ouvindo, pode ser um casamento, papéis, assinatura de papéis, formalização de alguma coisa, tá? Para alguns eu tô vendo aqui assinatura de um contrato ou ganhos financeiros significativos. Então pode ser que não seja um contrato exatamente assim, um trabalho formal, um contrato de trabalho, algo formal, mas um ganho financeiro aí que vai te proporcionar essa sensação de estabilidade, mesmo que não seja um trabalho formal, digamos que não é esse o teu caso, mas para alguns é a formalização de um trabalho. Se tu está desempregado, pode ser que tu consiga um trabalho formal aqui no mês de novembro. Faz sentido, né? Porque é uma época onde há mais ofertas de trabalho, né? Eu sinto aqui que tem que é alguma coisa, que a gente tá falando de alguma coisa que tu vinha trabalhando há algum tempo com sabedoria, como se tu tivesse aqui adquirindo uma sabedoria, um conhecimento para tu chegar nesse ponto de realização. Aqui embaixo nessa carta, a gente tem ali o desenho de uma tartaruga. Tartaruga que é um animal, por que a sabedoria? Porque ele é um bicho que vive muitos anos, né? Então adquire uma sabedoria e tem essa coisa de não tenho pressa, né? Vou vivendo sem pressa, vou fazendo sem pressa. Talvez uma certeza aqui, né? Da estabilidade de algo, uma certeza da permanência de algo. A vida é sobre impermanência. Mas existe um ganho aqui que vai fazer com que tu encha aí o bolso, tá? Então é um mês bom, né? Olha aqui o que tem aqui, ó. 8 de ouros. 8 de ouros me fala de uma dedicação. Mais uma. Por que esse 10 de ouros tá aqui? A força. Aqui, para alguns, é a realização de algo que tu teve que... É como se tu tivesse que ter tido aqui, manter aqui uma sanidade sobre alguma coisa, ou até reprimir alguns instintos, dominar aqui alguma coisa, tá me vindo aquela coisa assim, é óbvio, né? Porque, por exemplo, quem vai trabalhar, digamos assim, que nem eu disse aqui, novembro é um mês que tem mais oferta de trabalho, né? Porque é no comércio, né? Vamos supor, ou sei lá, em outras áreas também, em algumas indústrias, enfim, porque é um mês que existe um fluxo maior aí, uma demanda maior de consumo, né? Quem vai trabalhar, por exemplo, no comércio, diretamente com o público, vai precisar se domar ali para se manter naquele emprego. Então, isso é um exemplo para tu ter uma ideia do que eu tô falando aqui, do que tá mostrando aqui sobre esse domínio que tu vai ter que ter. Então, assim, é como se tu tivesse aqui que te dominar alguma coisa para que tu conquistasse isso. Ou então tu precisou aqui te manter numa posição de não mostrar tudo aquilo que tu é, ou de não fazer exatamente aquilo que tu quer, para que tu conseguisse alcançar isso. Abrir mão de algumas coisas para que tu conseguisse chegar nesse ponto aqui de estabilidade. Às vezes é alguém que assim, eu abro mão de passeios, eu abro mão de fazer outras coisas que eu queria, porque eu sei que se eu me manter aqui
trabalhando constantemente nisso, eu consigo alcançar. Ou me mantenho nessa situação aqui para que eu consiga alcançar aquele objetivo lá. É mais ou menos isso, tá? A força fala de vocês aqui em novembro tendo um grande domínio sobre a tua vida material. Eu sinto um domínio, uma exaltação da tua vida material. Tu vai alcançar um outro nível aqui material na tua vida, tá? Dez de copas. Só um minuto. A temperança. O hierofante. Aqui eu sinto mais uma vez, uma carta de número 10 que fala de uma conclusão, né? De chegar a um... Eu sinto 10 de copas como uma idealização. É como se tu tivesse que ter vivenciado aqui uma idealização, mantendo um equilíbrio, porque eu tô vendo uma cura aqui também. Como se fosse... Como se de alguma forma que tu até questionasse se isso é certo ou se não é. Mas para alguns eu tô vendo uma questão aqui um tanto... de alguém um tanto espiritualizado aqui. Como se em novembro tu tivesse encontrando aqui um lugar confortável com relação à tua espiritualidade. Em que sentido? No sentido de tu encontrar um ponto de equilíbrio com a tua espiritualidade. Eu sei que quando eu me mantenho, digamos, né? Quando eu me mantenho com os pensamentos elevados, fazendo as orações ou fazendo tal meditação, eu consigo me conectar aqui com a minha espiritualidade e eu consigo manter esse equilíbrio e essa força e conquistar as minhas coisas. É um mês aqui muito promissor. No que diz respeito a ganho material, a estabilidade financeira aqui, tá tudo ok pra ti. E no que diz respeito aqui à tua vida espiritual, eu também sinto que tá tudo bem. De repente tu vai encontrar aqui alguém pra seguir, como se fosse um sacerdote, sabe? Não sei se tu vai encontrar uma religião aqui que vai de alguma forma te despertar aí uma curiosidade, ou não religião, mas um encontro com a tua espiritualidade no sentido de entender como é que tu funciona, a que energias tu melhor te conecta, quais energias melhor aí equilibram as tuas forças, o teu espiritual, sabe? Tô vendo um mês bastante positivo aqui pra vocês. Uma coisa de calmaria, uma tranquilidade, é um mês que vai estar, as coisas vão tá de boa, assim, sabe? Vou tirar com outro baralho. 6 de espadas. 6 de espadas. Em algum momento aqui, eu sinto que tu sentiu uma falta, uma rejeição, como se fosse assim, tô passando por um momento de dificuldade, de abandono. Esse abandono, ele pode dizer respeito a esse teu lado espiritual, porque eu não sinto que tenha a ver com o material aqui. Eu sinto que tem a ver com o teu lado espiritual. Eu me sinto abandonado. Eu sinto que eu não tenho exatamente uma força a qual eu possa me agarrar. Talvez algumas crenças tenham te levado a acreditar aqui que tu estava sozinho e que era tu por ti mesmo. Só que aqui no mês de novembro tu encontra um ponto de equilíbrio, de entender que dessa forma as minhas forças elas são recarregadas. É nesse lugar, é ouvindo essa pessoa, é seguindo os ensinamentos dessa pessoa. Um guru, um mestre, ou simplesmente Deus, uma entidade, uma força. Aí vai ser diferente para cada um, tá? E isso faz com que tu mantenha esse equilíbrio que eu te falei, essa paz, essa tranquilidade. Eu tô sentindo uma brisa suave, assim, sabe? Como se o mês de novembro pra ti, como se fosse uma brisa suave no sentido do que diz respeito ao teu campo espiritual. Tá.
Tá vendo? Tem uma semente que tu vai encontrar aí, tem uma coisa nova. Alguém vai plantar uma sementinha no teu coração com o espiritual. Pode ser uma força espiritual mesmo, mas pode ser uma crença tua, um entendimento. É como se naquele momento que tu tivesse para realizar alguma coisa, tu te conectasse aí com alguma força espiritual, ou tu tenha feito uma oração para alguém, para uma força espiritual, qualquer uma que tu acredite, um santo, uma santa, um anjo, um arcanjo, e de alguma forma tu te sentisse ali protegido e guiado. É como se fosse plantada uma sementinha que vai germinar. Tá? 3 de copas. A rainha de espadas. Então, assim, o que eu tô vendo aqui? É como se nesse mês de novembro aqui, essa torre ela tá no oculto. Então é como se assim, tu enfrentou aqui um momento de muita dificuldade no passado. Talvez essa dificuldade tenha te levado a crer, perceber, sentir algumas coisas sobre fé que antes tu não percebia, que tu não via, tá? E por isso que eu te falei aqui. E nesse mês de novembro se estabiliza, tá? Existe uma coisa de inteligência aqui, inteligência mesmo, do intelectual. Então, o que acontece aqui? Não é sobre uma igreja, uma religião. É sobre uma fé raciocinada. É sobre aquilo que tu sente. É sobre aquilo que tu buscou e que te atendeu quando tu precisou. Então, não é que tu vai ficar cego diante de ouvir coisas que um homem qualquer tem para te dizer. Mas eu sinto aqui como uma inteligência com relação ao todo, a Deus, a força espiritual que nos rege. É sobre a criação, sabe? É sobre isso. É algo mais, é algo além. Eu te vejo aqui comemorando também algo novo na tua vida. Ou seja, assim, eu vou finalizar aqui porque a leitura tá muito positiva e aqui no teu campo financeiro e no teu campo espiritual eu vejo momentos de estabilidade, de calmaria, de tranquilidade e de paz. Se não é isso que tu tá vivendo, em novembro é isso que tu vai viver. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, fiquem todos com Deus.